Romanos capítulo 14, versículo de número 17, estas palavras: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Queridos amigos, o título desta mensagem nesta noite é: o que é o verdadeiro cristianismo? O que é verdadeira conversão? Porque o reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, não consiste de comer nem beber, mas consiste de justiça, paz e alegria no Espírito. O conteúdo deste versículo de número 17 é como o conteúdo de uma cápsula médica, de um pequeno remédio. Esse versículo de número 17, ele encapsula, assim por dizer, toda a essência do cristianismo. Aqui dentro está a verdadeira conversão. Se eu desejo saber se eu sou um verdadeiro cristão convertido, há muitos cristãos em um país dito cristão, mas se eu desejo saber se eu sou um cristão convertido, se eu desejo conhecer a verdade a respeito disso, então devo perguntar a mim mesmo: eu possuo estas três realidades encapsuladas aqui neste versículo em mim? Elas estão em mim, em minha alma. A minha alma possui, encapsula esses três elementos, estas três realidades que marcam o cristianismo, sem a qual ninguém é um crente, um cristão convertido, um filho de Deus: justiça, paz, alegria no Espírito. E essas três coisas ao mesmo tempo, cada um desses elementos deve estar lá dentro da alma de uma pessoa que nasceu de novo. Esta é a essência do cristianismo. Parece um tripé, não é? Um tripé que sustenta este prédio chamado vida salva, cristão. Bem, o apóstolo Paulo, ele começa neste versículo 17 com um tom um tanto negativo. Negativo não no sentido mal, mas no sentido contrário, daquilo que não é. Ele diz: porque o reino de Deus, não, aqui está o negativo, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ele está dizendo que o reino de Deus não é uma questão de comer ou de beber, ou de ter alegria com coisas materiais. Ele está dizendo aqui: o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. O que ele quer dizer então? Bem, você sabe que um reino é um domínio. É todo lugar, toda esfera, todo território onde há um domínio, onde um rei domina. O reino de Deus é o lugar, a esfera onde Deus domina, onde Deus é Senhor, onde Ele exerce o seu domínio. Esse é o reino de Deus. É uma vida onde Cristo é o Senhor, onde Deus é o Senhor. É uma igreja onde Deus, pelo cetro da sua palavra, conduz, governa. Este é o reino de Deus. O reino de Deus não é feito de coisas materiais, físicas, um prédio, um local, ou o que quer que seja físico. O reino de Deus é um lugar onde Deus tem o senhorio, onde Ele domina. E essa esfera do domínio de Deus, onde Ele domina, onde Ele é rei, o seu reino, ela é caracterizada, ou este reino é caracterizado, diz aqui Paulo, desta maneira. Negativa, primeiramente. O reino de Deus, ou o lugar onde Deus reina e domina, não é comida, nem bebida, e nós poderíamos acrescentar muitas coisas aqui. O reino de Deus não consiste dessas externalidades, essas coisas materiais. Não são essas coisas externas com as quais você está gastando tempo, talvez, a maior parte do seu tempo no contexto religioso. Este não é o reino de Deus. Algo visível, a porta de uma igreja para dentro da qual eu entro, um prédio, cadeira, som, leitura de um livro cristão, estudar uma teologia sistemática. O reino de Deus não são essas coisas. Ele começa a definir o que é o reino de Deus com um tom negativo, dizendo que ele não é. E quão bom realmente termos esse contraste, porque sabendo que algo não é, nós temos maior clareza do que ele seja. E é isso que Paulo está fazendo, nos ajudar aqui. O reino de Deus não é isso, ele diz. O reino de Deus não é o que você está comendo, não é o que você está bebendo, não é qualquer coisa que você pode comer ou beber. Assim, quando vocês, diz Paulo, aí em Roma, quando vocês, esse é o contexto, quando vocês estão julgando uns aos outros na igreja, em termos de comida, em termos de bebida, vocês estão julgando uns aos outros a respeito de coisas que podem ser encontradas também fora do reino de Deus, no mundo, coisas que pessoas não salvas, não convertidas também têm acesso, comida, bebida, mesmo no reino das trevas, praticado por pessoas que ainda estão fora do reino de Deus. O que vocês estão fazendo, medindo a estatura espiritual uns dos outros, a espiritualidade uns dos outros, baseada em coisas que não pertencem ao reino de Deus, como comida ou bebida, coisas que as pessoas fora do reino também têm acesso. Assim ele começa definindo o reino de Deus de uma maneira negativa.
Não julguem a espiritualidade, ele diz, uns dos outros, baseada em coisas que não pertencem ao reino de Deus, coisas que não caracterizam o reino de Deus, externalidades. Não são essas coisas que compõem o verdadeiro cristianismo. Uma pessoa realmente salva, uma pessoa que experimentou a conversão e pode agora, do profundo do seu ser, afirmar: eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu busquei, Ele me encontrou, Ele me salvou, Ele me deu a vida eterna. Eu vejo essas coisas dentro de mim. Eu passei da morte para a vida. Eu sou um cristão convertido. Mas no lugar onde o reino de Deus está, onde Deus habita, você então positivamente encontrará as seguintes coisas. Segunda parte do versículo, ele diz: o reino de Deus é composto de justiça, paz e alegria no Espírito. Bem, primeiro, justiça. Justiça é este elemento central de uma pessoa que já nasceu de novo. Eu devo me perguntar, essas coisas não são apenas explanações teóricas aqui. Há este elemento dentro de mim, a minha alma encapsula estes três elementos, três ao mesmo tempo. Eu posso ver isso em minha vida. Primeiro, o reino de Deus, dentro do qual eu estou, se eu nasci de novo, ele está dentro de mim, é justiça. Mas veja, a justiça que Paulo trata aqui, diferente de outras cartas que ele escreve, não é aquela justiça objetiva, imputada, quando o juiz bate o martelo e considera o cidadão justo, não culpado. Não é essa justiça objetiva, mas é uma justiça diferente. Não é isso que ele tem em vista. É aquela justiça de uma vida transformada. A justiça de uma vida que foi santificada tem a ver primeiramente com um novo ser uma nova pessoa, uma vida mudada. E a vida dessa pessoa, observe você, foi mudada de tal maneira que há uma marca tão clara entre aquilo que ele era e aquilo que ele é agora. Há uma linha divisória visível, clara, que mostra a diferença entre o que aquela pessoa era e o que essa pessoa agora é. Em outras palavras, em tua alma há uma ira, há um grande desgosto pelo pecado. É isso em essência que ele está dizendo aqui, porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça. Isso tem a ver com o pecado, meu querido amigo. O reino de Deus é isso. Em tua alma há um profundo desgosto contra o pecado, mesmo uma ira santa contra o pecado, porque você deseja santidade, não porque você frequenta uma igreja, o irmão está por perto, o pastor está por perto, porque há outras pessoas crentes no local de trabalho em volta, então preciso demonstrar essa justiça. Não porque essas pessoas estão olhando, mas porque isso está dentro de mim. Isso foi colocado dentro de mim pelo Espírito Santo. Eu odeio o pecado, eu tenho amargura em relação ao pecado. Isso não estava ali na minha vida antes, mas agora isso está dentro de mim. Eu luto contra ele, eu tenho tristeza diante do pecado, eu me envergonho do pecado, eu sinto amargura e ira contra o pecado. Houve uma mudança, houve uma transformação. O reino de Deus, ser um cristão, ser uma pessoa convertida, não tem nada a ver com comida, com bebida, com coisas externas. Deixe-me ampliar isso para que você entenda que ele não quer dizer apenas comida e bebida. Não tem a ver com coisas externas. Meu querido amigo, ser um cristão, ele está dizendo, não tem a ver com coisas externas. Eu sou um cristão porque no domingo, numa tarde morna de domingo, eu tenho muito prazer em tomar um banho gostoso, usar o meu melhor perfume, colocar minha roupa que eu só uso no fim de semana, ir para aquele lugar agradável com outras pessoas e sorrir um pouco, depois de comer alguma coisa com meus amigos. Eu sou parte do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas externas nas quais eu tenho prazer em torno do corolário da religião. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é algo na alma, e ele começa destacando, estabelecendo que o reino de Deus é justiça, é ira contra o pecado, é amargura contra o pecado. Isso não existia em mim antes. Isso não existia, mas eu mudei e ele me salvou. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de 9 a 10, eu leio para você. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte a respeito disso. Observe, houve uma mudança, houve uma imensa mudança em mim, muito clara, muito característica. Ele deixa claro que onde essa justiça está em falta na vida de uma pessoa, esse desejo por pureza no íntimo, por retidão de caráter, esse desejo por agradar a Deus, quando eu estou no meu secreto e ninguém me vê, um desejo de lutar contra o pecado e vencê-lo, onde estas coisas estão em falta, então não aconteceu a conversão. Ele diz no versículo de número 9 do nosso segundo texto de leitura nesta noite, no capítulo 6 de 1 Coríntios, observe agora, palavra muito gráfica: não sabeis, será que não lhes informaram? Será que ninguém disse a vocês? Será que vocês não aprenderam este princípio básico do cristianismo bíblico? Não sabeis que os injustos, justiça, impiedade,
prática do pecado, não hão de herdar o reino de Deus. Não deixe, ele diz, que ninguém te engane. Não deixe que de alguma maneira no rádio, na internet, o seu vizinho, alguém diga para você, você está bem. Não deixe que ninguém te leve a pensar que você pode viver no pecado e ainda assim ir para o céu. Não vos enganeis, ele diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do céu. E agora ele dá uma amostra, ele traz uma amostra do que ele quer dizer por injustiça. Versículo 10. Não erreis, não tropece nessa questão, não seja ignorante. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, homossexuais, ele quer dizer, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não sabeis, não erreis, não se engane a respeito disso, onde suas buscas físicas diárias te conduzem à prática em direção ao pecado e você peca conforme você é tentado, ele diz, nem mesmo pense que você pode entrar no reino de Deus. Mas veja agora o versículo 11, e é o que alguns, aqui está a mudança de vida, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Salvador. Você percebe a mudança? Houve uma mudança. Justiça. O reino de Deus não é frequentar a igreja. O reino de Deus não é venha como você está e permaneça como você está. É uma mudança, é conversão, diz o apóstolo Paulo. Há uma grande mudança. Ele não consiste de frequência à igreja, de passar por um batismo, de seguir certos ritos, de passar por um seminário. Não, nada do tipo, diz o apóstolo Paulo. Ele não consiste de comer e beber. Ele não consiste de entretenimento, de frequentar uma igreja, de sentir prazer no coral, de ler algum livro, de seguir algum blog, alguma página na internet cristã, reformada. Essas coisas não constituem o reino de Deus. Esse não é um sinal de que alguém passou da morte para a vida. Qual é então o primeiro sinal? Justiça. Profundo senso, fome e sede por justiça, diz o Salvador lá em Mateus, capítulo de número 5. Bem-aventurados, felizes são aqueles homens e mulheres que em sua alma têm esta sede por piedade, por santidade no íntimo. Ninguém está vendo, o pastor não está por perto, aquele irmão não está por perto, presbítero, diácono, quem quer que seja, trancado no meu quarto. Eu desejo pureza, eu tenho uma nova vida. Eu desejo justiça. E esse é o primeiro elemento. Justiça, verdadeira vida de piedade, mesmo em portas fechadas, um verdadeiro amor pela justiça, santidade no íntimo, no interior, não na frente das pessoas onde eu sou monitorado, mas por trás das portas fechadas, este senso de justiça permanece. E eu não posso me misturar com o pecado, e eu não posso trazer o pecado para dentro da minha vida. Se eu me induljo e me entretenho numa vida de pecado, então não há vida dentro de mim. Lembre-se, querido amigo, o reino de Deus é um lugar onde Deus governa, e o reino de Deus é mesmo em portas fechadas, por trás de 4 paredes, sozinho, onde há justiça ao domínio do reino de Deus. Paulo diz, não se engane se a sua vida não corresponde a isto. Se há pecado, se não há justiça, se no secreto essa justiça na alma não existe, se não há este vigor, essa sede, essa fome, por quê? Pelo comer e pelo beber? Não, por justiça. Bem-aventurados, diz o Salvador, por retidão diante de Deus, e independente, veja você, independente do ambiente que te cerca. Justiça independente do ambiente que te cerca. Você está em casa, você cresceu ali naquela família, talvez uma família que não tema a Deus, que não tenha respeito por Ele, e você se assenta com a família diante da televisão para assistir vulgaridade, imoralidade, e liga o rádio para ouvir estas coisas todos juntos. Mas você foi convertido. E um dia você volta àquele sofá para sentar com a família diante daquela televisão. E no momento em que você vê e você ouve, você não consegue assistir. Você não consegue ouvir, você não consegue permanecer. Há uma ira santa que se levanta dentro de você, há uma indignação santa, é vulgar, é sujo, é anti-Deus, é cruel, é vil, é malicioso. Eu não posso permanecer aqui, eu não posso aceitar estas coisas, porque o reino de Deus é composto de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede por justiça, diz a palavra de Deus. Você está na escola,
No local de trabalho, na universidade, os colegas começam a arrebentar piada suja, indecente e imoral. Seu estômago não suporta, a sua alma se sente suja, você se sente num lugar fétido. Eu não quero estar aqui. Eu desejo estar entre pessoas que honram a Deus, pessoas de lábios que louvam ao Senhor, o meu Deus, pessoas que experimentaram o seu amor e o seu perdão. Esse é o seu novo você. Você passou da morte para a vida, justiça que não havia ali antes, ódio pelo pecado, nojo pelo pecado, ira pelo pecado que não existia ali, tomou forma dentro de você, porque o reino de Deus é feito de justiça contra o pecado, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, em nossa vida. A vida cristã não é uma vida privada, essa justiça não é um canto escondido ali só em casa, só quando eu vou para a igreja eu ponho essa justiça. Não, você tem fome, você tem sede por justiça, e porque você tem fome por pureza, sede por justiça, consequentemente, você faz tudo para ver que esta justiça influencia as pessoas em todo lugar. A sua pessoa, a sua presença irão influenciar as pessoas. Bem-aventurados eles, diz o Salvador, felizes eles são, porque eles têm o reino de Deus, deles é o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste em apenas ir à igreja, não consiste no comer, no vestir, no beber, diz o Salvador aqui através de Paulo. Uma das razões por que eu digo isso é porque às vezes, a ler, em conversa, você descobre que o melhor amigo de um cristão é um descrente. Eu não me refiro aqui a um descrente de padrões morais excelentes, não, mas um descrente de baixa moral. E esse é o seu melhor amigo. Essa é a sua melhor amiga. Mas, queridos amigos, uma pessoa quando nasce de novo, a Bíblia e a pessoa que nasceu de novo, logo levanta certas perguntas. O que trevas tem a ver com luz? O que a comunhão com a luz tem a ver com a comunhão com as trevas, a justiça de Deus? Em uma vida transformada, levanta essas perguntas e eu não consigo estar sentado falando sobre coisas que não convêm. E você descobre às vezes que pessoas estão muito confortáveis diante do pecado, na companhia do pecado. E estar com pessoas que rejeitam a moral da palavra de Deus, sobre família, sobre casamento, sobre vida, sobre santidade, sobre o seu corpo e sobre tudo mais. E esses são seus melhores amigos. É simplesmente impossível. Porque onde a justiça de Deus foi implantada, há uma comoção íntima que naturalmente me leva a rejeitar, a negar, a me afastar disso, mesmo que com gentileza com as pessoas e apontar o erro. Eu não me sinto bem na roda dos escarnecedores, eu não me sinto bem diante dessas coisas. Algo novo em mim, algo que não estava ali, me move uma compulsão para longe destas coisas, porque o reino de Deus é justiça, diz a palavra de Deus. E essa é uma das razões, a Bíblia levanta essas questões. Há algo real com essa alma, há algo novo nesta alma. Ela não se sente confortável diante da impiedade, da injustiça, porque essa justiça ela não é teórica em sua vida, ela não é sentimental, ela não é uma justiça apenas para o domingo. Ela é real porque você quer ser como o seu Salvador. E este Espírito de Deus que agora habita em você, ele move você por dentro e você responde e reage. E esse é o primeiro elemento de um verdadeiro convertido, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. E aqui está o segundo elemento. O reino de Deus é paz. Essa é uma outra característica da verdadeira conversão. E aqui, mais uma vez, não é aquela paz objetiva da reconciliação com Deus. Também não é aquela paz bucólica do campo, não é? Onde você vê o horizonte, num dia morno e tranquilo. Não é essa paz, mas é uma paz diferente. A Bíblia chama esta paz de uma paz que excede o entendimento ou a compreensão. Não que ela seja ininteligente, mas ela excede, ela vai acima do que a capacidade mental pode encompassar. Algo que você não tinha antes da conversão, esta paz, algo que você não conhecia, algo que veio de Deus. Por quê? Porque antes da conversão nós não temos paz. E nós enchíamos a nossa vida, por falta de paz, nós enchíamos a nossa vida de barulho, de coisas, de entretenimento, porque no momento em que o barulho acabava e eu me sentava sozinho em casa, no meu apartamento, sozinho, eu sentia o meu vazio, e aquela comoção e aquele problema que há dentro de mim. Consequentemente, sem paz, eu sentia a turbulência da minha alma, da preocupação, da ansiedade. Consequentemente, eu precisava estar sempre buscando algo para sufocar esta voz da consciência culpada, esta falta de paz, esta falta de alegria, até que você venha a Jesus Cristo. E você recebe então paz.
Lá em Filipenses capítulo 4, se você abrir comigo, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo também diz o seguinte, Filipenses 4, 7, ele fala sobre esta paz que ele declarou lá em Romanos. Ele diz estas palavras, Filipenses capítulo 4, de versículo de número 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é uma outra característica desta paz. Ela é uma paz que vem de Deus na conversão. E ela, nos diz Paulo, excede o entendimento. Por quê? Porque tudo em volta é contrário a esta paz. É por isso que ela excede a razão e o entendimento. Você perdeu o emprego, ou você está fora do mercado de trabalho, você perdeu a saúde, e ainda assim a paz. Ela excede a realidade em volta, ela excede o entendimento. As coisas estão ao contrário. Todo o ambiente, toda a situação em minha volta corrobora contra a paz, e ainda assim eu tenho paz. As pessoas estão ansiosas e você tem paz. Você recebeu a notícia de que é uma enfermidade incurável, você sentia isso, estava chegando, você tinha medo, temia, de repente vem a notícia, é incurável, é crônica, e as pessoas estão te dizendo, pressiona o botão do terror, pressiona o botão do pânico, pressiona o botão da ansiedade, você vai morrer, você está doente. Mas não, você tem paz, e você ainda diz a si mesmo, eu não entendo por que eu tenho essa paz. Eu deveria estar reagindo com tristeza, com comoção. Eu não entendo, alguma coisa aconteceu, alguém partiu, eu desapontado pelos amigos, e ainda assim paz. Ela foi colocada ali. Ela não existia. De onde vem essa paz? Porque as circunstâncias em volta provêm tudo que é necessário contra a paz. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Assim, esse é o segundo teste, se eu já nasci de novo, se eu já passei da morte para a vida, paz na vida, paz sobre a morte, há uma paz em relação ao dia da minha morte. Você não desmorona em pedaços, o Senhor toma conta da minha vida, do meu futuro, mesmo do meu leito de morte. Eu já passei da morte para a vida. Há uma paz em relação ao que vem depois. Talvez você tenha uma preocupação sobre como será quando eu partir. Se eu partir jovem, quem vai cuidar das minhas filhas? Se eu partir com alguém que depende de mim, uma preocupação. Mas não há mais temor do que vem depois. Não há um imenso ponto de interrogação. Eu não sei, eu não tenho certeza, eu temo, eu sou um pecador. Não, há paz, porque você passou da morte para a vida e você tem ousadia, como diz 1 João, de entrar na presença do Senhor e segurança. Essa é uma paz que excede a realidade em volta, que excede o entendimento. Eu já passei da morte para a vida. E aqui está o terceiro teste de que eu sou um cristão convertido. No capítulo 17 de Romanos, mais uma vez, no versículo de número 14, capítulo 14, versículos número 17, é a alegria no Espírito, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Queridos, gozo no Espírito. Sabe o que é isso? É algo que não pode ser forjado. Por mais que você tente, não é possível forjar. E aqui é quando você descobre, quando uma pessoa, depois de algum tempo, no relacionamento com essa pessoa, observando, não passou da morte para a vida. Porque embora essa pessoa diga tudo o que você deseja ouvir, tenha todo o vocabulário cristão, fale bem fluentemente a linguagem de Sião, e tenha cara de crente, cheiro de crente, formato de crente, de repente você descobre que nele, nela, não há vida na alma, não há esta fonte de água viva fluindo, de gozo, de alegria, de resposta de oração, de querer orar com o irmão, de querer orar com o outro, de querer evangelizar, de ter compaixão por homens. Não há vida fluindo, tem tudo para te enganar, mas não há algo que pode ser criado. Alegria no Espírito. Há um falso gozo que não é o fruto do Espírito Santo. Há um tipo de alegria que na verdade não é um fruto do Espírito Santo. Tem mais a ver com o temperamento da pessoa. Você sabe essas formas de temperamento? Sanguíneo, fleumático, complacente, não é? Há pessoas que são mais ou menos assim, não é? Elas são complacentes.
Elas estão tranquilas, pode explodir aqui do lado, pode acabar a gasolina, ela está tranquila. Você já viu gente assim? Está onde? Chegou agora no Brasil? Isso é um temperamento. Essa não é a paz que vem do Espírito. Todos podemos ter alegria em nossos melhores momentos, né? Juntei 20 selos, vou ganhar um kit de faca, ganhei um cartão para comprar à vontade no shopping center, uma viagem, um cruzeiro. Nos nossos melhores momentos a gente pode estar leve, ter alegria. Passei numa prova, recebi, etc, etc. Todos nós podemos ter alguma alegria com coisas que não pertencem ao reino de Deus, que não caracterizam o reino de Deus. Cada um de nós, todas as pessoas. Mas essa alegria, querido, aqui, é alegria ainda no sofrimento. Essa alegria do Espírito. Alegria na dificuldade. Alegria na pressão. Alegria quando as minhas ansiedades pelo agora e pela vida não parecem estar se materializando. Eu tenho alegria no Espírito. Gozo no Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo diz: finalmente, irmãos, finalmente vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Sabe o que está por trás disso? Alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Ele fala sobre isso. Deixa-me colocar um texto ainda mais preciso a respeito disso. Lá em 1 Pedro, está mais claro aqui. Capítulo 1, versículo de número 6, alegria misturada com sofrimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, adicione isso, a salvação. Ele vai dizer, 1 Pedro 1, versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, aqui está a mistura, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Pode ser traduzido como aflições, sofrimento e ao mesmo tempo alegria. Combinação dessas duas coisas. Queridos, esses três elementos devem estar presentes na vida de uma pessoa que já passou da morte para a vida. Senão, tudo mais é comer, beber, vestir-se para ir à igreja, estar envolvido em alguma coisa do corolário do cristianismo. Há uma alegria errada, deixe-me mencionar esse ponto que não mencionei antes de concluir. Há uma alegria que não provém da conversão. E quando alguém olha para você e você está sempre alegre, essa pessoa que eu acabei de mencionar, não é? Os dentes estão ali, parece que colado, não fecha. As pessoas olham para você e você está sempre alegre. Mas ao mesmo tempo você vive uma vida de pecados secretos. Essa não é a alegria do Espírito. Uma pessoa pode ter essa alegria e ao mesmo tempo viver em pecados secretos. Isso não é verdadeira conversão, isso não é verdadeiro cristianismo. Você pode argumentar comigo, você pode negar isso e argumentar comigo, mas deixemos para argumentar no dia do julgamento. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo. Não erreis nessa questão crucial da vida e da morte. Você pode ter uma alegria superficial e leveza enquanto vive uma vida secreta de pecados. Isso não é conversão, porque onde há pecados secretos, a verdadeira alegria se vai e tristeza vem no lugar, porque você feriu o Espírito e você se sente enfermo, e essa enfermidade vai pesar sobre você, como o Salmo de número 51. A tua mão pesou sobre mim, 32, e o meu humor, umidade da alma, se tornou em sequidão de estio, como em terra seca. E essa tristeza é dada por Deus para que você se humilhe diante dele e se arrependa e clame por vida. Se há pecados e há alegria no sorriso, essa é uma falsa alegria, não é a alegria do Espírito, a alegria da conversão, porque este é o Espírito Santo que traz vida. Que critério, meu querido amigo, eu concluo aqui nesta breve mensagem. Que critério você tem utilizado para julgar o teu próprio cristianismo nesta noite, se você é salvo ou não é? Comer ou beber? Culto à noite? Sentimentos a respeito de Deus, esporadicamente orar e ter aqueles solavancos espirituais, depois nunca mais? Qual é o critério que você utiliza? Subjetivos como este? Ou estas três coisas em combinação que somente Deus pode criar? Ele diz o que não é conversão, porque o reino de Deus não consiste de pular no Espírito, saltar no Espírito, profetizar. Naquele dia, diz o Salvador, muitos me dirão: Senhor, o Senhor está me colocando do lado de fora,
mas em teu nome, acaso nós não profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres? Sabe o que é chocante? O Senhor Jesus não diz, vocês não fizeram porque eles fizeram. E a resposta dele é simplesmente, nunca vos conheci. O que significa dizer que não fizeram sobre a minha autoridade, nem pelo meu espírito. Apartai-vos de mim. O que não é conversão, não são estas coisas. O que é conversão? Justiça contra o pecado. Sede, fome por pureza no íntimo. Paz no meio da provação e da tristeza e da dor, que vem do Senhor como a âncora que Ele desceu agora em minha alma no meio das tempestades. Gozo e alegria na pureza do Espírito Santo. Você precisa responder esta pergunta nesta noite. Você já entrou no reino de Deus? Ele está dentro de você? Você já passou da morte para a vida? Procure um lugar tranquilo, aqui mesmo ou em teu lar, e não dê descanso até a tua alma, até que você encontre uma resposta de Deus e Ele receba o teu arrependimento e te dê uma resposta de paz. Antes disso, meu querido, não se engane, mas venha Jesus.